Vamos aplaudir aquele que é, aquele que era e aquele que sempre será. Aleluia. A paz do Senhor, igreja. Ninguém lanchou antes de vir para o culto hoje, gente. A paz do Senhor. Quantos estão felizes de estar aqui nessa noite? Aleluia. Hoje é noite de exaltarmos, de glorificarmos o nome do Senhor. É noite de nos reunirmos como corpo e exaltar aquele que vive e reina para todo sempre. Por isso, se você pode, levante as suas mãos, querido, aos céus e comece a levantar o altar de adoração a Ele. Tu és digno, Senhor, de todo louvor nessa noite, digno de toda a glória, digno de toda a honra, de todo louvor, de toda adoração. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor, de toda a glória, de toda a honra, de todo louvor. Não há Deus como o Senhor. Não há Deus como o Senhor. Não há Deus como o Senhor. Nenhum Deus como o Senhor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Cante. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Feliz, pois sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória do céu. Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória do céu. Canta, canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, extasiado então me
me sentir. Anjos descendo, trazendo os céus, ecos excelsos, a graça de Deus. Hoje à noite existem anjos aqui nesse lugar. Eu creio, eu creio, eu creio. Cante mais uma vez. Ao seu amor, ao seu amor eu me submeti, extasiado então me senti. Anjos descendo, trazendo os céus, ecos da excelsa graça de Deus. Senhor, rende-lhe sempre. Sim, canta minha alma, oh canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Cante mais uma vez de todo o coração, queridão. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Aleluia! Eu queria que você tomasse a sua Bíblia. E como nós fazemos em cada reunião, levante-a bem alto, todos em pé agora. Vamos profetizar, vamos proclamar, vamos falar juntos. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Pai, ao lermos a Tua palavra, Senhor, ó Deus, a nossa mente, como terra boa, está aberta, Senhor, para ouvirmos, ó Pai, e vivermos a Tua palavra. Conceda ao pregador a Tua sabedoria, a Tua graça, mas sobretudo a Tua unção, Senhor, para que a Tua palavra nos edifique, nos console, nos exorte, traga salvação e aponte o caminho da reconciliação, em Teu nome, amém. Antes de assentar, diga para o seu irmão: meu irmão, não me atrapalhe, porque eu preciso esta noite me alimentar da palavra de Deus. Vamos assentar-nos. Hoje pela manhã eu comecei a falar com a igreja sobre um dos temas mais gloriosos da Bíblia. Existem duas palavrinhas que elas não são sinônimas. Meus pastores, eu preciso que uns 5 ajudem, porque tem gente lá fora conversando. Ó, por favor, espontaneamente, pastores, vão ajudar. Olhe para mim. Existem duas palavras que não são sinônimas, elas parecem. É a palavra força e a palavra poder.
Força e poder. Vamos falar? Força e poder. Há muitos anos atrás, eu fiz uma viagem para a Índia. A Índia é um país maravilhoso, mas muito diferente do nosso em vários aspectos. Durante a viagem na estrada, eu ficava impressionado com a quantidade de elefantes na estrada. Muitos elefantes na estrada. Muitos elefantes. Eu olhava os elefantes e via sempre uma pessoa sentada em cima assim, bem perto do pescoço dele. Não tem pescoço, mas tem um negócio ali assim parecido, lá, tá vendo? E eu ficava olhando para aquilo e ficava assim, eu queria dar uma voltinha no elefante. E não é que chegou um momento que nós íamos visitar um palácio. Mas esse palácio estava construído no alto de uma montanha. No alto de uma montanha. Então não tinha uma estrada assim de carro para ir. E como era um aspecto assim diferente até, a única maneira de subir naquele lugar, chegar até lá, era exatamente no elefante. E eu falei, chegou minha hora. Mas o que me impressionou foi que quando eu cheguei perto do elefante, eles estavam assim presos. Mas o elefante é aquele animal enorme, pesa toneladas, tem uma força descomunal. Mas eles ficam amarrados com uma cordinha na perna, dessa finurinha. E ficam amarrados, muitas vezes assim, numa árvorezinha, que o tronco dela parece um bambu. E ele fica ali quietinho. Ele tem uma força que você não possa nem imaginar. Ele consegue derrubar um caminhão, uma jamanta. Mas agora, ele fica ali preso com uma cordinha daquela. Por quê? Porque desde que ele nasce, pequenininho, ele amarra essa cordinha nele. Ele cresce achando que o lugar dele é aquele ali e que aquela cordinha é mais forte do que ele. E ele fica ali. Eu subi até lá em cima, não esqueço disso, mas o que me impressionou muito foi isso. Ele tem a força, mas ele não tem o poder. Segundo a palavra, o nosso maior inimigo, Jesus já venceu, que é Satanás. Nosso maior inimigo é a ignorância. Ele diz, meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. O elefante fica preso ali porque falta para ele o quê? O conhecimento. A força que ele tem. Se ele soubesse. Por isso que nós, a palavra diz, maior. Fale comigo, maior. É aquele que está em vós, em mim e em você, do que aquele que está no mundo. Maior. Mas muitas vezes nós não nos vemos assim. Por isso que nesta noite, quando os adolescentes tomarem a ceia, quando os adultos tomarem a ceia, quando a igreja tomar a ceia, ao comer do pão, ao beber do cálice, é o momento de você novamente relembrar dessa verdade, que você não apenas tem a força, mas você tem dentro de você o poder. A palavra diz, maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Se cada irmão pudesse entender e vivenciar esta realidade. Quando você espreme a Bíblia toda, você conhece a palavra, você entende, e a vontade do Senhor é que todos nós pudéssemos não apenas ser um crente só, mas a palavra diz que nós pudéssemos também fazer as obras que Jesus Cristo fez. Ele disse, olha, vocês vão fazer as obras que eu fiz. Foi isso que ele disse? Disse, mas ele disse, e outras maiores. E outras maiores. Vamos falar juntos? E outras maiores. Diga para o seu irmão, e outras
maiores. Deus é infinitamente mais poderoso do que o homem mais fraco. Deus é maior. Sabe, quando você olha para você mesmo, você precisa ter esse entendimento que Deus é muito maior. Nós somos assim tão pequenos, tão limitados, mas agora você tem uma coisa chamada a força. Mas por isso que quando você vai ler na Bíblia, sempre há uma mensagem assim que diz: digo fraco, eu sou forte. Mas não é para você ficar fazendo um mantra: eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte. Não é isso, querido. É para você vivenciar esta realidade. É para você desfrutar dessa realidade de uma forma tão intensa, tão gloriosa. Mas você precisa ter o conhecimento que Deus pode fortalecer você. Deus quer usar você. A palavra diz que a vontade dEle é que a terra seja cheia da glória e do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Quando eu vejo os adolescentes aqui, quantos estão aqui? Levantem as mãos assim. Eu era adolescente quando eu me converti. Eu tinha 16, 17 anos quando eu me converti. Aos 18 fui para o seminário, desde lá já estou servindo o Senhor. Ou seja, vocês são fortes. E a palavra diz que maior é o que está em você. Mas agora, como receber esse poder do Senhor? Abra comigo em Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Josué capítulo 1. A partir do versículo 5. Essa palavra que está escrita aqui, não está escrita apenas para Josué. Essa palavra que está aqui é para mim. Tudo que está escrito aqui é para mim. Vamos falar? Tudo que está escrito aqui é para mim. Pegue a sua Bíblia e fale para a pessoa que está ao seu lado. Fale assim: tudo que está escrito aqui é para mim. Fale de novo. Tudo que está escrito aqui é para mim. Vamos falar? Tudo que está escrito aqui é para mim. Talvez você ache assim: bem, pastor, isso foi para Josué, mas não tem nada a ver comigo. Não. A palavra do Senhor não é só para Josué, ela é para mim. Esses princípios que estão aqui são para mim. E está escrito aqui, olha o versículo de número 5, diz assim: ninguém, fale comigo. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Olha o versículo 9, vamos ler juntos? Não te mandei eu, ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Ser forte. Mas você pode dizer assim: bem, mas eu sou tão fraquinho, pastor. Querido, você não é fraquinho coisíssima nenhuma. Você precisa se ver como Deus te vê. Por isso você espreme a Bíblia, você vai encontrar sempre uma expressão assim: digo fraco, eu sou forte. Digo fraco, eu sou forte. Vamos falar? Digo fraco, eu sou forte. Quem aqui é forte? É Deus falando, ser forte. Aí você diz assim: mas como? Será que eu vou tirar a minha camisa assim, abrir e super-homem? Não. Sabe, não é nada, não é essa força do braço.
Sabe, é quando você está ao lado de alguém que é sempre mais forte que você. Sabe, o anjo do Senhor sempre está ao seu lado às 24 horas. Mas Jesus vive em você. Nós somos o templo do Espírito Santo. Ou seja, nós somos a morada de Deus aqui na terra. Deus vive em nós. Quem aqui que Jesus mora nele? Levante a mão. Mas muitas vezes você esquece disso, que Ele mora em você. Por isso que você sempre precisa ler esse texto, ser forte, tenha coragem para ser forte, tenha coragem para assumir o que está escrito aqui, ser forte. Aquele elefante enorme, poderosíssimo, fica preso com uma cordinha, quase de barbante, porque ele não sabe e não desfruta da força que ele possui. Segundo Crônicas, capítulo 16. Segundo Crônicas, capítulo 16, versículo 8 e 9. Segundo Crônicas, capítulo 16, verso 8 e 9. Eu acho que tem gente conversando lá fora ainda. Eu pedi ao pastor Paulo e mais uns 4 pastores para ficarem lá fora. Não entrem não, vocês vão estar fazendo o ministério, tem que pôr as mãos sobre eles e falar, meu irmão, meu irmão, meu irmão, ele precisa ouvir dessa palavra. Então vamos ler aqui, 2 Crônicas 16, verso 8, vamos falar? Eu vou ler sozinho, escute. 2 Crônicas 16, 8 e 9. Acaso não foram os etíopes e os líbios grande exército com muitíssimos caros cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, Ele os entregou nas suas mãos. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nesse instante, os olhos do Senhor passam aqui, no templo da Lagoinha também. E a vontade dele está escrita aqui, os olhos do Senhor passam por toda a terra, para fazer o quê? Forte, aqueles cujo coração é totalmente dele. Os olhos do Senhor passam em toda a terra, para se fazer forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nossa fé é uma fé de alegria. E hoje nós experimentamos essa alegria. Mas a alegria do Senhor provoca dentro de você algo. Essa alegria não é simplesmente um sorriso. Quem ri à toa é bobo, é outra coisa. Alegria é muito mais que isso. Alegria é um fruto do Espírito. É o fruto do Espírito Santo em você. O fruto do Espírito é alegria. E essa alegria, Neemias capítulo 8, versículo 10. Neemias, abra comigo, Neemias capítulo 8, o versículo de número 10. Você tem muitos motivos para se entristecer, muitos motivos para chorar, mas você tem muitos motivos para ser aqui na terra aquilo que o Senhor quer que você seja. Neemias capítulo 8, versículo 10, a última frase de Neemias 8, 10 diz assim: não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Vamos ler juntos? Não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Vamos falar? Não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Sabe a alegria? Essa alegria do Senhor, sabe essa alegria, alegria. A maior alegria que você pode possuir aqui na terra, meu irmão,
Houve um momento quando os discípulos de Jesus chegaram correndo para ele. Eles tinham ido pregar e viram muitos sinais. Jesus ali, o Espírito Santo estava usando eles com tal poder, com tanta graça. Curavam enfermos, libertavam de endemoniados. E eles voltaram vibrando. E Jesus Cristo disse assim: olha, vocês devem se alegrar por tudo que vocês viram, por tudo que vocês fizeram. Mas a alegria maior que vocês devem ter é a certeza que o nome de vocês está escrito no livro da vida. Esta é a fonte maior da alegria. Quantos aqui tem o nome escrito no livro da vida? Então dê um aplauso como deve ser dado. A alegria do Senhor. Essa alegria. Sabe quando você tem essa certeza, meu nome está no livro da vida. Meu nome está no livro da vida. Meu nome está no livro da vida. Teve um homem que ganhou a Mega Sena. E é tão interessante que mataram ele. As pessoas que ganham até na Mega Sena nem falam que ganharam. Vivem escondido. Porque se falar, os outros acabam matando ele. Só prova. Mas esse tesouro lá em cima, ninguém pode roubar. Ou seja, a fonte da alegria. A alegria do Senhor, ele diz aqui, é nossa força. Isaías capítulo 30, versículo 15. Isaías 30, o verso de número 15. O Senhor faz um questionamento dizendo assim. Isaías 30, verso 15. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes, em sossegardes, está a vossa salvação. Na tranquilidade, na confiança, a vossa força. Mas não o quiseste. Escolha isso. Escolha viver pelo que está aqui. Aqui o Senhor diz assim: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes, querido, está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança, a vossa força, mas não o quiseste. Descanse no Senhor. Ele fortalecerá você com a sua força. Jamais se esqueça disso. A nossa força aqui é tão limitada. As pessoas acham que a força dele aqui na terra é a quantidade de diplomas que ele tem, é o dinheiro que ele possui, é isso e aquilo outro, mas a nossa força está nele. O Salmo 18, abra comigo. Salmo 18, o verso 29. Salmo 18, o verso de número 29. Quando você está com o Senhor, olha o que está escrito, até o verso 34. Diz assim a palavra. Quem achou, diga: eu achei. Olha que tesouro. Pois contigo, você e ele, pois contigo desbarato o exército, com meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu. O Deus que me revestiu, como está escrito aí na sua Bíblia, o verso de 32. O Deus que me revestiu de quê? De força. Na sua Bíblia está escrito isso? Como está escrito aí, vamos ler juntos? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu a meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Deus que me revestiu de força.
Não é que você vai virar um homem de aço para ficar... Não é isso. Entenda a mensagem espiritual. Nós somos o que a Bíblia diz que somos. Nós temos o que a Bíblia diz que temos. Nós podemos o que a Bíblia diz que podemos. E aqui ele está dizendo, o Deus que me revestiu de força. Olha o Salmo 68, o verso 35. Salmo 68, o verso de número 35. O último versículo do Salmo 68 diz: ó Deus, Tu és tremendo nos Teus santuários, o Deus de Israel, Ele dá força. Mas agora diz mais, e poder ao povo, bendito seja Deus. Ele dá o quê? Força e poder ao povo. Você não vai ter apenas, querido, só a força. O elefante tem a força, mas ele não tem o conhecimento do poder. O poder para ele ser aquilo que era o sonho de Deus para os elefantes. Muitas vezes a pessoa tem a força, mas ele vive preso. Ele não desfruta do poder. Ele não desfruta daquilo que o Senhor preparou para ele. Mas o Senhor, a vontade do Senhor é fortalecer você cada vez mais e mais. Olha o que está aqui, Salmo 84. 84. Salmo 84. Verso 5 até o 7. Por onde você passa, as coisas vão mudando, devem mudar. Está escrito, Salmo 84, verso 5. Bem-aventurado o homem, cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árido faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva, vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Olhe para mim, querido. Onde está a fonte da sua força? Quando você tem o entendimento, à medida que você vai lendo a palavra, bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Nós vivemos hoje um tempo satanizado. Ou seja, as tentações estão ali. E muitas vezes você se sente assim tão fraco. Cai em tentações assim de demônios pequenininhos, nem de principados, de potestades. Qualquer capetinha, você já é derrotado por ele. Quantas vezes tentações assim, tão fáceis de você vencer, e você diz, não, eu não consigo. Querido, não leia pela Bíblia do diabo. Leia pela Bíblia a palavra de Deus. Não leia na cartilha do diabo, porque ele é mentiroso. Ele é mentiroso, jamais ele se firmou na verdade. Você tem que pautar a sua vida pelo que está aqui. Aqui está escrito, bem-aventurado o homem. Feliz, essa palavra bem-aventurado é feliz. Venturoso o homem, cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Ou seja, cada mensagem que você ouve, cada oração que é feita em seu favor, seu coração, Jesus falou, a palavra diz que quando Jesus veio, os vales seriam aterrados, as montanhas seriam niveladas, os caminhos escabrosos, aqueles caminhos até da sua vida, que você tem vergonha de lembrar que um dia você os trilhou, agora você olha para o seu coração e diz, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, meu coração já foi acertado, meu coração não é mais cheio de vales, não é mais de caminhos tortuosos, o qual passando pelo vale árido, esse vale seco,
faz dele um manancial. Querido, talvez você esteja trabalhando num ambiente assim de vale árido. O seu ambiente de trabalho é aquele vale árido. Quem sabe a sua família, sua sogra, seu sogro, seus colegas, seus vizinhos. Parece que todo lugar em sua volta, tudo é tão seco, tudo parece que brota apenas só assim sequidão. Diz assim: o qual passando pelo vale árido, faz dele um manancial. Eu e você, nós fomos chamados para sermos transformadores de vales áridos. Por quê? Porque dentro de você, meu irmão, existe uma fonte. Jesus estava numa festa. Era a festa das águas. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus abre os braços e diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E ele dizia isso a respeito do Espírito Santo que haviam de receber aqueles que nele crescem. Dentro de mim, dentro de você, há um manancial de águas vivas. É o Espírito Santo. É por isso que quando você chega num lugar, é vale árido. Mas quando você começa a falar, só a sua presença, as coisas mudam. Só você chegar ali, só você pisar. Diz a palavra que as trevas não prevalecem contra a luz. Quando você chega é para mudar o ambiente. O qual passando pelo vale árido, faz dele um manancial. Você não é para fugir do mundo, meu irmão. Você está no mundo é para transformar o mundo. Você está nessa família que Deus te deu. Deus podia ter feito você nascer lá na Suíça, mas Ele escolheu o melhor país para você nascer, que era no Brasil, para você fazer desse país um manancial. Eu achei que você ia dar um brado de vitória. A vida, você tem tudo para vivê-la, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre. Levante a mão. Diga: eu abençoo o meu país. Eu abençoo o meu país. E diz aqui: faz de bênção o cobre. Você tem que abençoar o país. Você fica só aí amaldiçoando a Dilma, comece a abençoá-la. Senhor, abençoe nossa presidente. Ah, mas eu não concordo com ela. Ele não diz para a gente abençoar só quem a gente concorda ou não concorda. É para abençoar. Eu abençoo. Sabe o que é cobrir? Está escrito aqui: de bênçãos o cobre. Bênção. Bênção é tudo aquilo que vem de Deus, é bênção. E aqui o texto 7, o verso 7 diz: vão indo de força em força. À medida que você começa a colocar isso em prática, sua força só vai aumentando. Vão indo de força em força, de força em força, de força em força, de força em força. Filipenses 4, versículo 13. Eu queria pedir aos meus diáconos para receberem dos pastores os elementos da ceia nesta hora. Filipenses 4, o versículo de número 13. A palavra diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Vamos falar? Tudo posso naquele que me fortalece. Outra vez, tudo posso
naquele que me fortalece. Outra vez, tudo posso naquele que me fortalece. Outra vez, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso, não alguma coisa, mas tudo. Tudo, 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 tudo. Virem um pouquinho e você chega em Colossenses. Colossenses capítulo 1, versículo de número 11 e 12. Colossenses 1, versículo 11 e 12. A palavra diz: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos à parte, que nos cabe da herança dos santos na luz. Nossa vida é para expressarmos aqui na terra a realidade do poder do Senhor. O Senhor disse: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Sabe, a nossa vida com Jesus não se resume apenas aos domingos, ou quando estamos na reunião de célula, ou quando estamos aqui no templo. É cada dia. Todas as coisas são possíveis àquele que crê. E crer não é acreditar. Como, pastor? Crer não é acreditar? Não. Crer é confiar. Existem pessoas que uma máquina que pesa toneladas, chamada avião, essa máquina é capaz de quebrar uma lei e voar. Existem pessoas que creem nessa máquina, mas eu conheço pessoas que não confiam. Ele pode escrever tudo sobre o avião, mas ele nunca tem coragem de fazer uma viagem de avião, porque ele não confia. Crer não é acreditar. Crer é confiar. Nessa noite, quando você comer do pão e beber do cálice, será o momento de você proclamar essa verdade. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Nesse instante, vamos nos colocar em pé por um instante. Eu teria que passar a noite inteira aqui falando com os irmãos sobre poder e a força. Mas eu queria que você desse a mão para o irmão que está aí ao seu lado agora. Olhe para mim. Você, meu irmão, você já tem a força. Mas agora, quem sabe você está preso como um elefante. Está ignorando o poder. Mas o nosso Deus é o Deus da força e do poder. A palavra diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, destruindo as obras do diabo, porque Deus era com ele. É você, meu irmão. É você. Muitas vezes você olha a sua força e diz: isso não. Mas quando a força e o poder se unem, houve um momento quando um rapazinho chamado Davi, ouvindo os impropérios de um gigante chamado Golias, que afrontava o povo de Deus,
ele se aproxima. E ele estava levando nas mãos apenas uma funda, apenas uma pedra. Não tinha nem espada. E lá estava o gigante. E o gigante disse: você vem a mim? Você vem a mim com esse tipo de coisa? Ele tinha a força dele. Apenas a funda. Mas ele tinha o poder. Ele disse: eu vou no nome do Senhor. E você conhece a história. Não despreze, meu irmão. Talvez você se veja como um Davizinho, diante das afrontas tão grandes dos Golias. Mas basta uma única pedrada, ele cai. E Davi toma a própria arma de Golias, que era a espada, e corta a cabeça dele. A força e o poder. A força e o poder. A força e o poder. A força e o poder pertencem ao Senhor. Mas na nossa vida, no dia a dia, viva essa realidade. Levante a mão do seu irmão e vamos adorar o Senhor. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua e os montes se removerão. Eu creio que tudo é possível e nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua e os montes se removerão. Pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos e serei mais que vencedor. Pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos, pois eu sou mais que vencedor. A palavra diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Coloque suas duas mãos sobre seu peito. Houve um dia que você também colocou sua mão no peito de um modo diferente. Naquele dia quando você disse: Jesus, entra na minha vida. Você lembra como estava a sua vida? Você se lembra como era a sua vida? Nós celebramos a ceia e Ele diz: fazer isto em memória de mim.
Porque nós temos uma facilidade muito grande de esquecer. De esquecer como era a nossa vida. De esquecer como vivíamos antes. De esquecer que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nos esquecemos do mau cheiro que exalávamos, um cadáver. Nossa vida como um cadáver, mortos. Mas a palavra diz, Ele nos deu vida. Ele nos deu vida, enquanto estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas quantas vezes nós nos esquecemos disso? Quantas vezes nos esquecemos daquele sentimento que inundou o nosso coração, quando nós o tomamos como nosso Senhor, quando nascemos de novo, alegria de saber que o nosso nome estava no livro da vida, nada nos segurava, a paixão por Ele era tão grande, o zelo, o amor, a força, nós tínhamos prazer na força, tínhamos força para vencer as tentações, força para vencer o pecado, força muitas vezes para dizer ao nosso corpo, você não vai fazer aquilo que seu corpo quer fazer, mas você dava ordem ao seu corpo, você tinha o poder. Mas você vai participar da mesa para você poder lembrar, que maior é o que está em você, meu irmão. Que Jesus vive hoje em você. O poder, a força e o poder, tudo foi feito pelo poder do Senhor. Mas esse poder, o Senhor disse, todo o poder. E Ele disse, eu transmito esse poder a vocês. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. Você vai ser testemunha. Seus olhos verão aquilo que Deus vai fazer através da sua vida. Você vai ser testemunha em ver Ele restaurar em plenitude seu casamento. Você vai ser testemunha de vê-lo curando os enfermos, libertando os oprimidos através da sua vida. É por isso que você participa da mesa. É o momento de voltarmos ao Calvário. Feche os seus olhos. Ore comigo dizendo, Senhor Jesus, nesta hora que eu vou participar da mesa do Senhor, eu quero renovar a entrega da minha vida ao Senhor. Eu quero voltar ao início de tudo. Hoje, Senhor, eu só quero sair daqui apaixonado, mais e mais pelo Senhor. Tu és o meu amor maior. O Senhor provou o quanto me ama, morrendo na cruz em meu lugar. E agora eu me identifico com os que estão aqui, aqueles que nos assistem em toda a terra. Eu oro agora, como eu orei a primeira vez. Eu oro dizendo, Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador. Eu estou perdido, mas nesta hora eu abro o meu coração e eu te peço, entra na minha vida. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Eu, Jesus, que andei contigo, mas me desviei, agora eu volto na certeza do teu perdão. Permaneça com seus olhos fechados. Eu quero fazer uma oração agora por você.
por você que orou comigo agora, junto com os milhares que estão aqui no templo. Quero orar com você, que pela primeira vez orou dizendo: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Quero orar por você que estava desviado, mas você orou comigo dizendo: Jesus, hoje eu volto aos teus caminhos. Você que ainda não tem essa certeza da salvação, mas você que orou dizendo: Jesus, entra na minha vida. Jesus, hoje eu me entrego a Ti. Ou você que estava afastado dEle e hoje volta aos caminhos. Eu quero fazer uma oração sozinho por você. Todos com os olhos fechados, para que eu ore por você. Eu quero um sinal da sua parte agora. E o sinal é que você levante a sua mão no seu lugar. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus, ou toma como seu Senhor e Salvador, ou você que estava afastado dos caminhos dEle, você que já andou nos caminhos dEle e se afastou, eu quero orar por você que se reconcilia com Ele. Por isso eu peço que você levante uma das suas mãos, onde você estiver, seja um adolescente, seja um adulto, seja um ancião. Levante bem alto a sua mão e eu quero orar. Estou vendo mãos erguidas. Levante mais alto que você puder. Mais alto que você puder. Eu quero ver a sua mão mais alto, sem constrangimento algum. Agora só levante a sua mão. Levante a sua mão, você hoje que entrega a sua vida a Jesus. Levante mais alto que você puder a sua mão. Pode levantá-la. Isso. Levante a sua mão. O caminho da reconciliação é o caminho do sangue. E nós vamos cantar aquela música do Fernandinho sobre o sangue. E enquanto estivermos cantando, todos abram os olhos agora. Eu vou pedir que, sem constrangimento, todos vocês que levantaram as mãos, venham até aqui. Venham até aqui. Quero orar por vocês aqui à frente. Cada crente que está aqui, olhe para a pessoa que está atrás. Pergunte para ela: como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida com Deus? Deixe o seu lugar e venha. Esse é o momento de Deus para você. Esse é o momento de Deus para você. Esse é o momento de Deus para a sua vida. Esse é o momento de Deus para a sua vida. Só os decididos aqui à frente agora. Vem. Esse é o momento de Deus para a sua vida. Vem. Vem. Homem ou uma mulher. Vem. Esta é a hora de Deus para você. Vem. Homem e uma mulher, um jovem, uma criança, é o momento de Deus para você. Vem, lá da segunda galeria, da primeira, ninguém assentado, ninguém. Se tiver um paralítico, é bom você levantar e falar: levante e ande, em nome de Jesus. Mas todos, é batalha espiritual agora. É você. Vem. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça. Fala do amor do Pai que prepara para nós o caminho para posso me achegar somente pelo sangue. O que nos lava dos pecados, o que nos traz restauração. Nada além do sangue. Quero falar com você
Você que seu coração está queimando para estar aqui à frente. Mas você está dizendo assim, eu não tenho forças para ir. Mas você tem agora de dar esse passo. Talvez você esteja dizendo, pastor, domingo que vem. Mas pode acontecer que não exista domingo que vem para você. A Bíblia diz hoje. Hoje se ouvides a minha voz, não endureçais o vosso coração. Esta é a hora de Deus para você. Esse é esse momento de Deus para a sua vida. Tudo que você tinha que fazer para ser salvo, Jesus fez por você. A palavra diz, João 3,16, vamos falar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É essa a mensagem do Evangelho. Porque Deus te ama. E te ama de tal maneira que Ele deu o seu Filho para morrer na cruz. E ali Jesus foi para nos salvar. Mas Ele ressuscitou, está vivo, pode te libertar. E esse é o momento de você fazer o que esses estão fazendo aqui. Você que um dia andou nos caminhos dele, se afastou. Como um pródigo, você volta para a casa do Pai. Ele te recebe e tudo será tão novo. Nesse instante, os diáconos vão começar a distribuir o pão e o vinho. No momento que você receber o pão e o vinho, você vai assentar. Só assente na hora que você receber. Meu irmão, quando a palavra diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Você, ao receber o pão, o vinho, você vai assentar. Olhe para esse pequeno pedaço de pão. Ele é símbolo do corpo de Jesus. O pão é feito do trigo. E Jesus Cristo disse, se o grão de trigo, caindo em terra não morrer, fique-lhe só. Ali na cruz, Ele foi esmagado, quebrado. Quando os nossos pecados vieram sobre Ele, quando todas as nossas iniquidades o envolveram, hoje somos livres. Só por quê? Porque o castigo que devia vir sobre mim, veio sobre Ele. O cálice que você segura é o símbolo do sangue dele. Diz a palavra que nós fomos comprados. Não fomos comprados com ouro. Não fomos comprados com prata. Não fomos comprados com pedras preciosas. Nós fomos comprados pelo sangue dele. O maior preço jamais pago. O resgate, nosso resgate. O ladrão havia nos sequestrado, mas Jesus deu a sua vida, nos resgatou das garras de Satanás, para sermos seus filhos hoje. E você faz parte agora de um novo povo. Você tem uma aliança com Ele. E quando você celebra a ceia, você proclama esta aliança, aliança com Ele. Adore o Senhor agora. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve cheirei, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, alvo
Coloquemos-nos todos em pé nesse instante. Levante o cálice, levante o pão. Olhe para eles e ore dizendo: Senhor Jesus, eu não sei como eu estaria, nem onde estaria, se um dia a vida do Senhor não entrasse na minha vida, porque hoje não sou eu mais quem vive, mas é o Senhor que vive em mim. E nesta hora, ao comer do pão, ao beber do cálice, eu não posso nunca esquecer que eu sou um ser habitado, que o Senhor vive em mim, que o Teu Espírito em mim me concede poder. Eu não quero viver na minha força, mas eu quero viver na Tua força, na minha força, o Teu poder me levando a viver uma vida semelhante à Tua aqui na terra. Nesta hora, eu tomo posse do Teu perdão sobre todos os meus pecados, e eu declaro que eu sou o que a Tua palavra diz que eu sou. Eu tenho o que a Tua palavra diz que eu tenho, e eu posso o que a Tua palavra diz que eu posso. Nesse instante, filho, ao comer do pão, ao beber do cálice, mais uma vez você está voltando ao início de tudo. Logo depois de comer o pão e beber do cálice, você vai levantar o seu cálice vazio e vai adorar o Senhor. E Ele diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Juntos, comamos do pão e bebamos do cálice. Aleluia.
Foi no dia 19 de maio de 1966 que eu fiz o que vocês estão fazendo. Quando eu disse, Jesus, entra na minha vida, Ele entrou para nunca mais sair. Não é porque eu sou pastor, não. Há milhares e milhões que fizeram o que vocês acabaram de fazer. Tudo será tão novo para vocês. Mas nesta hora, Pai, eu coloco esses corações no Teu coração, Senhor. Para que a partir de agora, cada um deles experimente o poder do Senhor em libertá-los, ó Pai, de todo o cativeiro do pecado, e que a força para viverem a vida que o Senhor tem sonhado para eles seja uma realidade. Eu os deixo dentro do coração do Senhor, agora e por toda a eternidade. Amém.